Sejam todos bem-vindos. Gratidão a todos. Bastante ansiosa. Ei, Olá, doutora. Ai, deixa eu colocar. oi, tudo bom? Olha eu aqui. Tô achando que tô sem um negócio aqui. Ainda me adaptando com essa novidade. Mas é muito bom. Tem aproximado, né, pessoas do mundo inteiro. Pois É uma é. ferramenta que veio para ficar. Graças a Deus. O lance é só a gente aprender, né? E a se adaptar. Adapta. Tudo na Olha vida é lá. hábito. É verdade. Olá lá. Todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando gente aí, ó. Eu tava aqui, deixa eu só tentar marcar, fixar, isso, fixei, pronto. Agora tá o tema. Lembrando que a live vai ficar gravada. Enfim, vamos começar, né, doutora? Sim, Hoje, podemos. gratidão por ter aceito o nosso nosso convite aqui pela Mover e me sinto muito honrada em estar conversando contigo num método além de especial que está sendo assim um divisor de águas na minha vida e com uma pessoa que idealizou algo tão assim tão rico que é dentro de um ambiente de UTI neonatal e ter esse prazer de hoje estar dividindo isso contigo não sei, não tem nem como mensurar. Chego até a estar nervosa aqui. O Seja prazer é muito todo meu e bem-vinda. agradeço demais, né, o interesse, a oportunidade. Isso é muito importante para a gente divulgar esse trabalho, para que mais profissionais conheçam e possam se capacitar e atender os bebês na UTI, para que mais neonatologistas conheçam, né, os neonatologistas são peças fundamentais nesse processo, porque a partir deles que a terapia poderá entrar nas UTIs, né? Claro que vai depender aí de um trabalho que a gente está fazendo, de estudo científico, de publicação, mas já há muito tempo eu venho divulgando entre os colegas e cada coisinha que a gente divulga, né, tá valendo. É um Isso é passo de cada vez. maravilhoso, isso é maravilhoso. Doutora Liliane, eu gostaria que, então, a senhora não, né? Você, uma Você. mocinha, se apresente e fale um pouquinho da sua, da sua longa experiência e aí a Sim, gente já inicia com esse papo tão, para é. mim tô extremamente, além de curiosa, né? Espero que as pessoas mandem bastante perguntas, tá? Os terapeutas que estão aqui, os neonatologistas, pediatras, podem enviar as perguntas, tirar as dúvidas, né? Para a gente ir conversando aqui sobre essa terapia. E tipo, Então, para para facilitar, aproveitar teu gancho, só manda no onde tem o ponto de interrogação, assim facilita para a gente estar olhando, porque às vezes passa um monte de gente fazendo é, comentário e a gente acaba perdendo. sim, isso. Então, para quem não me conhece, eu sou pediatra, neonatologista, sou de Natal, mas há muitos anos aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará. Sou coordenadora da UTI neonatal do Hospital São Lucas, em Juazeiro do Norte. Sou professora da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, onde fico com os internos na parte de neonatologia, na UTI neonatal, né? A nossa UTI tem 10 leitos de UTI e 14 leitos de médio risco. E nosso serviço de neonatologia aqui tem 14 anos. E desde o início que eu estou na coordenação desse serviço. E como muitos profissionais aí sabem, né, como é difícil o trabalho dentro de uma UTI neonatal, né, como a gente tem bebês com sequelas, bebês necessitados de
reabilitação, porque os partos prematuros são muitos. Os bebês hipoxiados, infelizmente, ainda são muitos, né, aqui no Brasil. E eu estava e estou, né, ainda dentro desse contexto. E então, em 2008, nossa UTI tinha 2 anos e a gente estava com o bebê hipoxiado, já há 3 meses internado, sem sugar. Né? Então, quem trabalha em UTI sabe que isso, de vez em quando, é bem frequente. Tem algum bebezinho que está sem sugar, um prematuro com sequela, um hipoxiado. E eu já tinha ouvido falar no método Padovan, porque minha irmã Viviane Lopes mora em Natal e ela é terapeuta Padovan há muitos anos, fez a formação com a doutora Beatriz Padovan, e sempre ela me relatava, ela trabalhava muito com criança e com idoso, e ela me relatava sempre os resultados que ela tinha com o método, né? Ela é fonoaudióloga e a partir do momento que ela fez o curso do Padovan e começou a trabalhar, foi, como você disse, foi um divisor de águas. É um divisor de águas na vida de quem conhece essa terapia. Muito completa, né, doutora? Muito completa. Então, sempre ela me relatava as melhoras dos pacientes, como é que estavam evoluindo, como era a terapia. E eu, poxa, que terapia fantástica, né? Porque eu não conheço esses resultados aí tão bons assim como você fala. E aí, nessa época, em 2008, né, como esse bebê já estava demorando muito internado, 3 meses já internado, fazendo físio, fazendo fono, e eu comentei com ela, né, a gente está com esse bebê sem sugar, será que o método serviria para ele? Eu não tinha nada escrito na neonatologia, né? Uhum. E aí ela veio até aqui, veio de Natal para cá, foi no hospital, viu o bebê e fez com ele o que seria a terapia proposta para ele, né, para a idade dele, para 3 meses, que o método, para quem não sabe, tem exercícios de acordo com a idade do paciente, de acordo com a maturidade neurológica que a gente vai introduzindo os exercícios. Então, recapitulando as fases de desenvolvimento isso, as fases neuropsicomotora. do desenvolvimento até aquela idade que o paciente está, né? E o que No me caso, chama a criança. o que me chama muito a atenção ainda é na questão do habilitar e reabilitar, né? Isso é muito, Exatamente. muito importante, porque principalmente quando se pensa em crianças com autismo ou mesmo no idoso que está em demência, e a gente consegue habilitar esse sistema, é muito. Isso. Ou reabilitar, né? Alguém que Ou perdeu aquela reabilitar. capacidade, vamos reabilitar. Então, no caso lá da UTI NEO, né, é habilitar, dar a voltinha na chave para o negócio ir, né? Acontecer. E aí ela fez lá os exercícios propostos para o bebê, nós filmamos, ela foi embora e nós continuamos fazendo aqueles exercícios, né? Como ela tinha ensinado. E espantosamente, em 1 semana, o bebê sugou. Então, o bebê que já estava 3 meses, né? Então, assim, todo mundo ficou incrédulo. E aí, depois veio o novo caso e vamos aplicar de novo? Vamos. Aí aplicamos em outro bebê de novo, ótima resposta. E aí eu disse, não, agora a gente vai ter que fazer o curso de formação, né? Porque eu quero essa terapia aqui na minha UTI NEO. Então, por isso que eu queria tanto que tantos neonatologistas vissem, conhecessem essa terapia, porque iria mudar muita coisa dentro das UTIs, né? Mas, assim, como sempre, esbarra naquele problema da comprovação científica, né? Uhum. E aí, Esse é mas um grande. um grande. Geralmente acontece comigo, né? Falam, viu? Mas tá. E artigos? Querem artigos, né? E eu Artigos, falo, publicações, caramba, a né? gente precisa trabalhar Então, agora para poder aí, ser. assim, a experiência
né, tem que valer a experiência. Então, a gente já tem 12 anos de experiência na ANEEL, com todos os casos registrados, com artigo publicado em 2015, com os primeiros 92 casos de bebês, todos habilitaram a sucção, né? Então, poxa, será que isso não vale de nada, né? É para Esse pensar, trabalho né? todo, né? Então, desde essa época, que a única terapia de reabilitação lá na nossa UTI é o método Padovan. Não tem outro Uau, método. E uau, nós isso é não muito temos, bom. depois nós perdemos a fonoaudióloga, nós não temos fonoaudióloga no nosso serviço, e são os fisioterapeutas que fazem essa terapia de reabilitação, reabilitando tanto a parte corporal como a oral também, né? Tirando as disfagias, estabelecendo a sucção dos bebês, são os fisioterapeutas com esse método maravilhoso. Tão E me diz simples de um, ser executado. E me diz uma coisa, ao longo de quantos anos que você está já atuando com o método dentro da UTI? 12 anos, 12 desde anos. 2008. Ah, eu achei que É. tinha. Ah, é 8, desculpa. Na verdade, assim, o que me cabe de muita curiosidade é saber em relação em nível de sequelas dessas crianças, né? Porque sabendo que muitos nasceram, estão ali, né, por hipertensão, por conta às vezes, erro de pré-natal, enfim. Como que fica, o que que você viu antes, né? O que você tem antes e depois que você começou a aplicar o método dentro da UTI em relação às sequelas? Você mediu em relação aos reflexos? O que que você pode dizer em relação a essa Antes do melhora? método, Se fez diferença? a gente não tinha um levantamento disso, né? Quantos bebês com sequelas, quantos precisaram de traqueostomia, de gastrostomia, eu não tenho esse levantamento. Mas a partir do momento que eu vi os resultados do método, né? Então eu comecei, não, vou registrar isso aqui, que eu vou publicar, eu quero divulgar para mostrar os benefícios, né? Porque eu já tinha a experiência de neonatologista e terminei a residência de neonatologia em 1998, né? Então, e aí eu já... E a experiência que a gente vê nas UTIs por aí, muitas crianças com traqueostomia, com gastrostomia, né? As terapias, normalmente as reabilitações começam tardiamente, não começam precoce. No início a gente não começava tão precoce, mas depois quando a gente foi conhecendo e se capacitando mais na terapia, a gente hoje, num bebê hipoxiado, a gente começa a terapia com 3 dias de vida. Ele é ainda entubado e a gente já começa, Já né? começa aplicando o método. A aplicar, porque eu quero tirar ele daquele coma, né? Eu quero dar estímulo àquele cérebro. O cérebro do bebê, ele cresce, ele amadurece durante toda a gestação e após o nascimento também, né? A neuroplasticidade, muitos Isso. autores dizem que até 21 anos, né? Mas, principalmente as janelas de oportunidades de desenvolvimento desse cérebro é maior nos 3 primeiros anos, a neuroplasticidade. Então, esse cérebro ele é muito suscetível às sequelas, aos danos, né? E como é suscetível aos estímulos positivos. Então, imagine aquele cérebro imaturo que nasceu e está dentro da UTI, né? Ou um bebê a termo ou prematuro pior ainda, porque muita coisa que o a termo tem, ele não tem. E aí, aquele bebê dentro de uma UTI, com seu cérebro que deveria estar se amadurecendo, deveria estar recebendo estímulos positivos para se desenvolver, ele está dentro de uma UTI só recebendo estímulos nocivos, né? Estímulos Uhum. nocivos de luminosidade, de ruídos, de dor, tato doloroso, movimentos bruscos, a sua parte de equilíbrio do sistema
de equilíbrio do bebê que intraútero, pelo balanço do líquido amniótico, né, vai se desenvolvendo, os canais semicirculares para desenvolver o equilíbrio do bebê. Ele perde isso porque está lá deitado na incubadora, e se tiver em coma, sedado, qualquer patologia que tire seus movimentos, piora, né, agrava mais ainda Vai isso. agravar. Então, é um cérebro altamente sujeito aos danos. E aí a gente vem com esse método para dar esse estímulo positivo, para dar, né, essa nutrição para esse cérebro, para essas sinapses acontecerem, para esses neurônios funcionarem, que a gente sabe que é assim que tudo vai amadurecendo, é através das sinapses, dos estímulos externos que chegam até o nosso sistema nervoso central, é que faz esse sistema todo amadurecer, né? Amadurecer e passar por suas etapas. E hoje, o que você acha, além de, né, a publicação, embora você já publicou esse artigo, ou seja, a gente já começa a ter já a base já. Então, o que mais poderia ser movido por nós para que a gente pudesse tentar mudar essa realidade? Olha, quem puder, né, publicar seus casos, que quanto mais artigos publicados, quem puder fazer levantamentos, escolher um grupo de pacientes e aplicar uma metodologia e aplicar uma análise que seja aceita cientificamente para analisar aqueles casos, né? Porque a comprovação científica mesmo teria que você teria que ter um grupo fazendo o método, outro grupo sem fazer. Outro não. E ser cego para avaliar, né? Quem vai avaliar, ser cego para fazer essa avaliação. Então, seria uma coisa muito criteriosa, né? Sim. Eu, na minha UTI, eu não tenho como fazer isso. Se eu já tenho 12 anos de experiência, de excelentes resultados, não tem como eu pegar um bebê e colocar aquele bebê para fazer e outro para não fazer. Isso é até antiético, né? Eu poderia pegar uma UTI de algum colega e solicitar, né? Não, já que essa sua UTI não trabalha com esse método, trabalha com o outro, então vamos comparar, mas isso é difícil, né? O outro serviço querer entrar nesse estudo. E também tem uma outra questão também, em nível de lesão também, né? Que nem vai tem ser os igual. Igual, exatamente, tem os níveis de lesão, né? Então, o que é que eu estou fazendo, né? A Prosinapse, juntamente com a Synchronicité, que é a associação francesa do método Padovan, se juntaram, compraram um equipamento, um eletroencefalograma de amplitude integrada. Isso. Eu ia perguntar. E me cederam, né? Porque através dos meus estudos, né, eu procurava algo que pudesse me dar assim, um valor quantitativo daquela melhora, digamos assim, né? Porque os primeiros casos que eu publiquei só tinha eu dizendo que melhorou, que estabeleceu a sucção, né? Mas até em alguma apresentação que eu fiz de bebê, mostrando o vídeo, porque eu tenho vídeos de todos os pacientes, mostrando antes e depois, né? Alguém questionou, mas será que esse bebê mesmo tinha essa sequela, né? Porque ele melhorou tão rápido, que a melhora é muito rápida em NEO. Às vezes, em uma semana, o bebê já melhora. Olha. Então, e lá a gente faz todos os dias, de domingo a domingo. Nós fazemos todos os dias a terapia. Antes era só de segunda a sexta, mas há um tempo que já está todos os dias. Então, eu queria algo para comprovar. Qual o tempo que dura de reabilitação? Meia hora, em média meia hora. Por dia. Né? E aí eu falei com Sônia, né? Sônia, tem esse aparelho de eletro. Para eles, né? Não é, porque os movimentos são movimentos que seriam próprios do desenvolvimento deles. Sim, né? Era para ele estar fazendo aquilo, era para ele estar movendo as pernas, movendo os braços, movendo as cadeias musculares junto, cabeça com pescoço, né? Então, são movimentos que a gente faz delicadamente respiratórios, movimentos na língua, de sucção, de vibração na face, os exercícios dos olhos com lanterna.
Então, são exercícios simples, não são agressivos e são próprios do Sim. desenvolvimento, né? Então, não é intensivo, não é... É importante tá falando, tipo, fazendo essa pergunta até para aquela mãe ou alguma família que esteja assistindo agora nesse momento e que possa estar vivenciando, saiba, né, que realmente a criança não vai fadigar, que realmente não tá respeitando sim as fases de desenvolvimento neuropsicomotora dela. Então, acho que é extremamente importante a gente esse tipo de Está pergunta, né? respeitando a situação que ela está, né? Como eu disse, que a gente faz no bebê Sim. entubado, mas é muito diferente fazer num bebê entubado, o que é que a gente pode fazer nele e o que é que a gente pode fazer num bebê que já está fora do oxigênio, né? Então, a terapia ela vai mudar também de acordo com que o paciente, o quadro que o paciente está, né? A doutora Marilene, ela é neonatologista de Santos, ela está aqui na live e eu vi que ela perguntou como é que os fisioterapeutas são capacitados para isso, né? Então, os fisioterapeutas, Sim. eles têm que fazer a formação do método Padovan, que são 5 módulos, e mais o módulo de aperfeiçoamento em neonatologia. Lá na nossa UTI, a maioria é formado no método, mas nem todos são formados, né? Então, assim, a gente começou com uma terapeuta que era formada no método e só ela que fazia terapia, ela era contratada para isso. Depois, com o tempo, houve a necessidade do hospital de colocar os fisioterapeutas em escala de plantão 24 horas. Então, a gente perdeu essa fisioterapeuta que era diária, ela teve que entrar na escala. E aí a gente teve quer dizer, tinham 2 que já eram formadas, teve a terceira que já estava em formação quando essa escala foi formada, né? Então a gente tinha 2 formadas no método e uma terceira que estava em formação. E os outros 3 nós treinamos para eles fazerem diariamente, para a gente não perder essa terapia diária, né? E agora a gente vai voltar a ter uma fisioterapeuta exclusiva do método que é formada. Então, assim, se tiver algum neonatologista aqui, eu sugiro, né, se quiser ter o método na sua unidade, que capacite pelo menos um fisioterapeuta, né, ou um fonoaudiólogo, pode ser o fisioterapeuta ou fonoaudiólogo. Ele tem que fazer a formação do método Padovan, que em geral dura 1 ano, essa formação, né, ou um pouco mais, depende da época, e depois fazer esse complementar que sou eu que dou, falando sobre tudo da UTI NEO, né, para conhecer o que é uma UTI NEO, principalmente quem não trabalha em UTI NEO. São 2 dias de curso e com a parte prática também, mostrando como a gente faz a terapia no recém-nascido. É importante também saber, a Tatiana, eu acho que é Tatiana o nome. Ela fala sobre o nível, né? Assim, se é leve, se é moderado ou grave, se vocês escolhem quais são os pacientes ou se todos eles passam pelo processo, pela metodologia. Todos que necessitam, né? Então, quais são os que vão necessitar? Quais que a gente já faz logo com 3 dias de vida? Os hipoxiados graves, então aquele bebê que com 3 dias de vida a gente já fez avaliação neurológica, a gente usa muito os critérios de Sarnat para definir se ele é um hipoxiado severo, moderado ou leve. E aí, se ele, né, já tem os sinais de hipóxia, já tem alteração no exame neurológico, a gente coloca o aparelho do eletroencefalograma para identificar as ondas cerebrais dele, né, e ver que realmente aquele circuito cerebral está danificado e a gente já começa a fazer. Nos Muito bom. prematuros, normalmente os prematuros, a gente faz já... Não estou ainda fazendo, nós não estamos fazendo ainda bem precoce nos prematuros. Digo aqueles prematuros extremos, né? Abaixo de 1 quilo, de 1,5 kg, abaixo de 30 semanas. Às vezes eles passam 1 mês entubado.
que alguma coisa já poderia ser feita nesse bebê, vagarosamente já poderia ser feita. Alguns os estímulos já podem ser dados, né? Mas normalmente esse prematuro a gente faz mais quando ele sai da ventilação mecânica. E uma Não faz... hipóxia, uma criança que nasce com uma hipóxia leve, mas que está ali dentro, precisou É, uma ficar. hipóxia leve, mas que está com o exame neurológico normal, com os reflexos normais, apresentando sucção, a gente não faz, né? Mas, Certo. claro, quando dá alta, comunica a mãe que é um bebê de Como- risco, qualquer nível de hipóxia, ou de hipoglicemia, ou de icterícia, né? Tem várias patologias que nos dizem que o bebê é de risco para alguma sequela. Então, isso já é avisado à mãe, já é orientado. Esses bebês são encaminhados para o ambulatório. Nós temos um ambulatório na faculdade, que é feita por mim e por outra colega, e nós acompanhamos todos esses bebês. É, a Odete, ela pergunta qual a incidência de traqueostomia e gastrostomia depois do Padovan. Zero. Nossa, como é bom ouvir isso. Todos os nossos bebês saíram mamando no peito. Alguns demoram mais, né? Por exemplo, agora a gente está com um que está com 3 meses internado e fazendo Padovan desde o início. E mesmo assim, ele ainda não apresentou sucção. Mas é um bebê também que tem uma malformação, ele tem agenesia do corpo caloso. Então, também, né? Mas a gente tem muitas síndromes, síndrome de Down. Agora mesmo a gente teve uma síndrome de Patal que saiu se alimentando sem engasgo nenhum. Nossa, isso é muito bom. E tudo você hoje quantifica, né? Hoje tudo você tá. Sim, nós temos um protocolo. Todo bebê que vai entrar na terapia, a gente preenche o protocolo, os fisioterapeutas anotam o que foi feito na terapia. Quando anota o exame neurológico, né? Também tem um exame neurológico que eu acompanho, que eu faço lá o Hammersmith. E é o do Bovitz, né? Para recém-nascido, adaptado para recém-nascido. E é bom porque ele quantifica. Ele tem, você vai marcando lá e vai quantificando a pontuação. E aí eu tenho bebês que teve uma pontuação, o normal é acima de 30,5. Teve uma pontuação de 5 no início e sai com 30, 30,5, 32, 29, né? Então, a gente faz essa avaliação também da pontuação neurológica, o exame neurológico dele, o quanto melhorou, a gente quantifica, né? E temos o eletroencefalograma, que a gente também quantifica o quanto melhorou daquelas ondas cerebrais. E aí esse trabalho agora com essa quantificação ainda vai ser publicado. Eu estou fazendo o levantamento, já tem 8 casos, e estou tentando entrar aí num doutorado com esses casos para a gente ver se alavanca mais, né, o Extrema de conhecimento uma. sobre o método. Vai ser assim de uma extrema. Os resultados do seu doutorado vai ser assim de extrema importância para a gente, né? O método Padovan seria considerado um tratamento preventivo? Sim, preventivo. A gente costuma dizer, né, que o método ele é de mamando a caducando, que vai desde bebezinho até idoso, né, é usado em qualquer idade. E aí eu já incluí, não, de mamando a caducando, não, de antes de mamar, né, porque naqueles bebês que não estavam sugando e começaram a sugar com o método, então de antes de mamar até caducando. Então é um método preventivo, sim, porque eu estou começando precoce, né, 3 dias de vida, uma semana de vida, já começando, onde muitas ou até antes, dependendo do prematuro, a gente já começa. Corta um pouco o seu vídeo. Tá cortando. Agora tá do seu vídeo.
Sem som agora. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Não, eu não estou lhe ouvindo. Ainda não estou ouvindo. Oi, Sônia. Boa noite. Sônia entrou. Não estou lhe ouvindo. O pessoal aqui está dizendo que está me ouvindo. Vai sair e entrar de